Olá, mulher incrível! 2021 chegou e o Deus de recomeços traz para a sua vida novas oportunidades. Em 2020, nós vivemos tantos momentos e eu tenho dito que todos os desafios que nós vivemos em 2020 nos deram ferramentas para que a gente pudesse utilizá-las em 2021 e assim a gente vai fazer, amém? A gente viveu muitos momentos esse ano, o Ministério Preciosa nos ensinou muito e trouxe muitas coisas para vocês, muitas ações, nós realizamos tanto em 2020, tantos testemunhos nós temos recebido de cura, de transformação, de mudança de vida, de mulheres transformadas na sua casa, no seu casamento, e nós selecionamos alguns momentos que impactaram o nosso coração e nós queremos compartilhar com vocês. Um deles é a gravação do clipe A Bênção, que foi um momento profético, onde as crianças ministraram sobre a vida dos adultos, sobre a vida dos pais, sobre nós, a bênção do Senhor, de Números 6. Então, seja abençoada. Levanta aí do seu lugar e começa a profetizar na sua casa, em cada cômodo, sobre cada pessoa, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor
Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Vem com tua bênção e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Queridos, em meio a um cenário de escassez e dor, de lutas, Deus não se esqueceu de você. A bênção do Senhor chega até a sua família e ela não se limita à sua casa, mas ela ultrapassa a sua geração. Se você crê nessa palavra, eu te desafio a cantar intensamente essa verdade. Aleluia! Diga que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é por ti, é por ti, é por ti, é por ti. Em uma só voz, cantemos. Amém, Deus, só o Senhor esquadrinha os corações. Deus, nós podemos conversar com tantas pessoas, nos expor, nos abrir, mas é o Senhor quem nos conhece verdadeiramente. Ah, Jesus, venha, Senhor, no interior de cada coração, de cada mulher. Sonda o nosso coração agora. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho reto. Jesus, venha e esquadrinha o interior de cada mulher. Pai, cada pensamento. Deus, como nós temos vivido dias desafiadores. Deus, tantas pessoas, Senhor, têm sido alvo
desafios, mas o Senhor nos conhece. O Senhor sabe até onde nós podemos ir. Então venha, Deus, com a sua mão de poder, a sua mão de vitória. Traga o milagre que essa mulher deseja. Se é um casamento que está destruído, que o Senhor possa reconstruir. Que é um filho que foi embora, que o Senhor possa restaurar o amor. Deus, se é um desemprego, uma porta que se fechou, o Senhor é aquele que fecha portas e que ninguém abre. O Senhor é aquele que abre portas e o homem não fecha. Deus leva provisão. Na tua palavra diz que os celeiros dos justos seriam abundantes. Então, em nome do Senhor, Pai, venha com provisão sobre cada casa, sobre cada família, e dê, Deus, a cada mulher aquilo que ela precisa hoje. Não aquilo que ela quer, mas é aquilo que ela necessita nesse tempo. Nós te adoramos e nós te exaltamos, porque nós sabemos que em ti estão todas as fontes, está tudo que nós precisamos. E no Senhor existe a agenda perfeita, o tempo perfeito, e nós queremos aprender a esperar no Senhor. Gera em nós um coração que é paciente, em nome de Jesus. Amém. Eu queria nesse momento fazer um momento onde nós entregamos as nossas primícias ao Senhor. Sabe aquele momento que nós conseguimos adorar ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, dos nossos recursos? A palavra do Senhor está recheada de promessas. E ela fala, olha, prova o Senhor. Vê se o Senhor não vai abrir as janelas dos céus de tal forma que vão recair sobre você bênçãos em abundância. Então, essa é a hora de ofertar ao Senhor. Se você tem ofertado, se você tem dizimado, aqui embaixo vão estar todas as nossas contas, tem o QR Code, tem todas as formas de transferência, para que você possa também adorar o Senhor e fazer prova dele, e para que ele possa abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. Vamos ofertar o Senhor? Fome
algumas palavras nos impactaram muito em 2020. Nós falamos muito sobre a oração, sobre desenvolver um relacionamento no lugar secreto. E nós queremos compartilhar uma palavra para vocês agora que chama Orações Perigosas. Orações Perigosas é uma ministração que nos desafia a sair do lugar do nosso conforto e buscar um relacionamento mais ousado com o Pai. Busca orações intencionais que nos ensina a ser corajosos na nossa fé e viver ousadamente, corajosamente diante de Deus. Então, prepara o seu coração, encha o seu coração de expectativa para aquilo que o Senhor quer mexer no seu interior nessa noite e seja muito abençoada, assim como eu novamente fui ministrada com essa palavra que o Senhor liberou e revelou para todos nós. Essa palavra é para você. Abre o teu coração e seja abençoada. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 4, na verdade, quando você for hoje dormir, eu desafio você a ler Atos 3, 4 e 5, porque a nossa palavra de hoje é baseada nesses capítulos. Você pode ler Atos todo, porque Atos é um livro que te encoraja, que te levanta, que fala sobre a igreja primitiva, mas essa palavra é baseada em Atos 3 até 5. E agora com vocês eu quero ler Atos 4, a partir do versículo 18. Pega a sua Bíblia. Não serve iPad, não serve iPhone, não serve nada, gente. Pega a Bíblia de papel, aquela que você pega o teu marcador, a tua caneta, marca. Hoje eu peguei um lápis de cor da Isabela, comecei a riscar, comecei a pintar minha Bíblia naqueles textos que me falavam ao coração. Isso é muito poderoso. Atos 4, 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, contaram tudo o que tinha acontecido. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano. Eles começaram a orar naquele momento, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido? De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Agora, Senhor, versículo 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Ah, Jesus, obrigada pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Ah, Jesus, toca os corações agora. Deus, que onde há distração, que haja, Senhor, um espírito focado agora.
Que onde há, Senhor, um espírito de resistência, que haja um espírito de rendição e temor ao Senhor agora, em nome de Jesus. Deus, eu debaixo de muita autoridade do Senhor e muito temor do Senhor, eu venho em nome do Senhor trazer essa palavra que falou tanto comigo, Jesus. Usa-me, Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor falando agora. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, a gente está falando em oração e pode ser que na sua casa aí, ou de repente na sua vida, você talvez tenha vivido durante muitos anos rotulando a oração. Talvez você olhe para essa palavra e, assim como eu, durante muito tempo achei que oração era coisa de gente mais velha, que era coisa das irmãs do coque, que era coisa das irmãzinhas de oração, as viúvas da igreja. Talvez você esteja aí no seu lugar e achando que a oração é para gente crente de muito tempo. Gente que tem mais de 30 anos de igreja, você entrou ontem, você está conhecendo Jesus agora. Oração não é para você, oração é só para os experientes na fé. Talvez você tenha pensado, eu não consigo sentar para orar, eu me distraio, eu me desconcentro. Sabe, oração não é para mim. Eu ainda não alcancei esse patamar. Sabe, há um tempo, Deus começou a tratar a questão da oração, do relacionamento com Ele no meu interior. E Ele me fez enxergar a oração de uma outra forma. Não como um simples ritual onde eu chegava, eu tinha que cumprir aquilo porque a igreja pedia, ou um líder tinha me aconselhado. Mas Deus começou a tratar o meu interior e me fazer entender que oração não é ritual, não é uma regra, não é parte de uma religiosidade, não se trata de religião, mas se trata de relacionamento. Deus, quando criou o ser humano, Ele queria relacionamento. Ele queria interação com o homem. Por isso Ele criou a oração, porque Ele queria estar mais próximo, mais perto. Mas muitas vezes a gente rotula a oração e a gente se sente tão distante. A gente entra no quarto muitas vezes e a gente ora e às vezes a palavra não é... A nossa palavra é pouca, é fraca, sabe, é distraída, é involuntária. Você não pensa no que você fala. E aí às vezes você pensa que... Você sente que o céu está distante. E Jesus se torna distante. E Deus se torna distante cada vez mais. Mas eu quero hoje aqui trazer um outro conceito sobre a oração. Sobre a oração perigosa. Sobre a oração corajosa. A oração que é ousada. A oração que não precisa de tempo de igreja, não precisa de tempo de batismo, não precisa de ritual, nem de palavras bonitas. Você já viu? Quando você fica do lado de uma pessoa que orou muito lindamente, assim. E aí ela orou e colocou vários versículos bíblicos no meio da oração. Porque Isaías 55 diz. Aí você... Acaba aquele versículo, você falando, uau, eu nem sabia que esse versículo estava nesse endereço. Nossa, muito bom saber, vou tentar decorar. Nossa, que oração linda. E aí ela acaba aquela oração que você acha assim, uau, isso é uma oração profissional. E se é a tua vez de orar, você até pensa assim, como é que eu vou orar agora, depois de uma oração tão linda? Quem nunca pensou isso, gente? Eu já pensei isso várias vezes. Só que Deus foi tratando o meu coração e Deus foi me falando, olha, oração não é isso. Não é sobre palavras, não é sobre frases, não é sobre uma pessoa eloquente, não é sobre uma pessoa experiente, mas é sobre fé ousada. É sobre fé corajosa. E quando a gente olha para esse texto de Atos 4, e eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que dentro de Atos 4 eu ouvi
de um pastor e escritor best-seller chamado Craig Groeschel. Ele tem um livro chamado Orações Perigosas. Depois você pode buscar. Talvez eu acho que não tem em português, acho que só tem em inglês. Mas ele começa a falar, e quando eu ouvi as palavras dele, essa palavra aqui é sobre aquilo que Deus me falou. Aquilo que Deus tocou o meu coração acerca desse pastor, acerca daquilo que esse pastor disse. E eu queria compartilhar com vocês. E aí nesse contexto de Atos 4, onde a gente fala de João, de Pedro, às vezes a gente olha para o povo primitivo, né, para a igreja primitiva, a gente fala, uau, eles estavam cheios de fé. Imagina, esse contexto aqui é o seguinte, Jesus tinha subido aos céus. E nesse tempo, os apóstolos, os discípulos, eles estavam ali inflamados com o Espírito Santo de Deus. Eles buscavam ao Senhor, eles oraram fervorosamente, eles oravam fervorosamente. E Pedro e João, nesse capítulo, eles curaram um homem que ele estava aleijado. O homem tinha mais de 40 anos. É aquela história que o homem estava ali na porta do templo e ele pensou que Pedro e João fossem dar uma esmola para ele, um dinheiro para ele. E eles falaram, não, eu não tenho dinheiro. Você não está entendendo, eu não tenho prata, não tenho dinheiro, não tenho real, não tenho dólar, não tenho nada. Mas aquilo que eu tenho, eu vou te dar. Levanta e anda. E essa cura começou a estremecer as autoridades religiosas, começou a mexer com o povo, começou a mexer com os gentios. Muitos ficaram maravilhados com aquela cura. E foi em nome de Deus, foi em nome de Jesus. Mas como assim, se Jesus tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado? E aí em Atos 4:10, Pedro, ele é muito ousado, ele diz, deixe-me declarar claramente a todos vocês, a todo o povo de Israel. Em outras palavras, ele fala, não se enganem. O homem foi curado pelo poderoso nome de Jesus. Aquele que vocês mataram. Aquele que vocês mataram, vocês crucificaram, e aquele que Jesus, aquele que Deus ressuscitou. Vocês mataram, o povo matou, as autoridades mataram, mas Deus ressuscitou. É no nome desse Deus que nós curamos esse homem. E Pedro, quando ele disse aquilo, ele foi muito ousado, muito corajoso, porque não somente porque ele afrontou, ele colocou ali a convicção dele em choque com a convicção daqueles homens, líderes religiosos, sacerdotes, saduceus daquele tempo. Mas os saduceus especificamente, eles não criam em nenhum tipo de ressurreição corporal. Então quando Pedro chegou e falou, olha, esse homem começou a andar pelo mesmo poder que Jesus ressuscitou, isso começou a estremecer. Eles começaram a pensar que eles tivessem ido ali inaugurar uma nova religião. E começaram a afrontá-lo, sim, porque Pedro naquele momento, naquela declaração ousada, ele estava nada mais, nada menos do que declarando guerra àquelas autoridades religiosas. Isso foi ousadia além da medida. Mas por causa dessa ousadia, os membros do conselho ficaram, a palavra diz no versículo 13, maravilhados, estarrecidos, assustados com aquilo tudo que estava acontecendo. Como assim? Que coragem é essa? Que ousadia é essa de curar o homem e atribuir o poder da cura àquele que ressuscitou dentre os mortos? Começou a criar uma confusão na cabeça daquele povo, imagina. Ousadia, coragem. E essa eu não sei, depois eu vou falar com a equipe, com o time do Preciosa para saber como é que a gente vai fazer isso, mas tem várias orações perigosas e a palavra de hoje é acerca de somente uma oração perigosa. Depois a gente vai ver se a gente vai fazer isso em forma de série de pregações, uma campanha, devocionais, palavra, eu não sei, Deus já sabe, a gente só vai descobrir o que já está no coração de Deus para vocês. Mas a primeira oração que eu quero tratar com vocês é: me faça ousada. A primeira oração perigosa é: Deus,
faça-me ousada. Só que a ousadia, ela é um passo de fé. A ousadia, você precisa usar a ousadia através do poder do Espírito Santo de Deus, porque sozinha não tem como você ser ousada. Ainda mais, e a gente falou em junho sobre os temperamentos, né? As mulheres que são mais melancólicas, menos sanguíneas, elas têm uma tendência a ser menos corajosas. Tem medo de tudo. E aí você, de repente, como é melancólica, que está me ouvindo, está falando assim, não, o meu temperamento é melancólico, eu não tenho nada de corajoso. Então, essa pregação, essa palavra não se aplica para mim, mas eu quero te dizer que não se trata de temperamento, não se trata de personalidade, não se trata de jeito, mas de relacionamento com o Pai. Relacionamento com o Pai. Quando você começa a ter atitudes corajosas e ousadas, você começa a entrar em outros terrenos, em outros lugares. E a ousadia, ela aqui tem 3 características que eu quero trazer para vocês. A primeira é que a ousadia quase sempre desencadeia em oposição espiritual. Lá em Atos 5:18, ele começa a falar. Pedro e João começaram a pregar corajosamente. Vou ler aqui para vocês. Eles estavam pregando corajosamente. E aí depois eles foram lançados na prisão. E aí eu começo a me lembrar, né? Nessa hora, João, Pedro, eu falei Paulo e Silas, né, gente? Falei. João, Pedro, eles foram lançados na prisão. Por quê? Porque estavam falando de Jesus, acerca daquele poder que eles não poderiam parar de falar, porque eles tinham crido nisso, eles tinham visto isso. Não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Essa era a fé deles. Por isso eles foram lançados na prisão. E aí eu me lembro de algumas frases que eu ouço às vezes. Mas está muito difícil. Eu comecei a buscar o Senhor e está tão difícil para mim. Logo agora que esse deserto se abriu para mim, se apresentou. Logo agora que eu estou começando a orar mais. Que eu estou tirando mais, assim, o meu tempo a sós com Deus está ficando maior. Logo agora que eu estou buscando o Senhor com mais intensidade. A gente ouve muito isso. Quem nunca disse isso, gente? Quem nunca ouviu isso? Mas a gente precisa entender que quando a gente começa a entrar nesse lugar de ousadia espiritual, a gente sempre vai passar, ou quase sempre, vai passar por oposição. Ouça isso. Servir a Jesus não é uma fórmula para tudo acontecer perfeitamente bem na sua vida. Mas aquele que serve com fidelidade, ele provavelmente vai presenciar oposição na sua vida. Aquele que começar a andar com Jesus, provavelmente vai presenciar, vai vivenciar a oposição de Satanás. A gente falou um pouquinho sobre isso nas 2 quartas-feiras passadas. Da gente olhar com outros olhos as circunstâncias, lembram disso? Mas Pedro e João, eles começaram a pregar corajosamente. Jesus ressuscitou dos mortos. E o versículo 18 diz que eles foram presos, eles foram colocados numa prisão pública. E essa, queridas, é somente a 2ª vez naquela mesma semana que eles foram lançados em prisão. E a gente olha às vezes para o nosso problema e fala assim, é muito para mim. Não dá mais para mim não. Eu vou parar de frequentar célula, eu vou parar de liderar uma célula, eu vou parar de discipular essa pessoa porque é muito para mim. Você já foi encerrada 2 vezes na prisão na mesma semana? Então reveja. Porque às vezes eu sinto que a gente vai caminhando, Deus vai nos abençoando e a gente vai caminhando em vitória. E talvez algumas atitudes nossas vão fazendo com que o nosso padrão vá caindo, sabe? Às vezes o nosso padrão cai do que é ser um verdadeiro cristão. Às vezes a gente está
A gente está disposto a passar por tantas coisas no início da nossa caminhada. A gente quer falar de Jesus para todo mundo. A gente quer correr risco. A gente quer renunciar sim, porque Jesus é o Rei, aquele que nos libertou, aquele que nos perdoou. Mas no decorrer da caminhada, às vezes isso vai esfriando. O nosso padrão vai diminuindo e a gente não quer mais renunciar. A gente acha que a gente precisa viver naquele conforto para sempre. Mas não é sobre conforto, é sobre mudança, é sobre remexer o interior, é sobre ser sacudido pelo Espírito Santo, é sobre sair da zona de conforto e ir para um outro lugar que não tem conforto nenhum, mas tem bênção. Não tem conforto nenhum, mas tem propósito. E eu fico imaginando esses cristãos. Cada vez, na igreja primitiva, cada vez que eles sofriam uma perseguição, eles tinham a fé aumentada. Eles tinham a fé esticada. Eles oravam mais. Eles buscavam mais. Cada vez que eles eram perseguidos e expulsos de uma cidade, eles iam para uma outra cidade, começavam a pregar o evangelho nessa cidade. E foi assim que o evangelho chegou até aqui hoje. Por causa da perseguição. E às vezes a gente banaliza essa palavra. Estou sendo perseguida no trabalho. Porque eu sou crente. Ah, é? O que aconteceu? Ah, não fui promovida. Só porque eu sou crente. Estou sendo perseguida. Sabe? Será que a gente sabe o que é verdadeiramente ser perseguido? Será que a gente sabe o teor dessa palavra? Será que a gente vive o teor dessa palavra? Entendendo o que é ser um cristão perseguido? Os movimentos estão aí, queridas. Os movimentos estão aí. De mulheres, muitos movimentos de homens, muitos movimentos estão surgindo e a igreja precisa se levantar. Porque onde a igreja não vai, Satanás vai. Se a igreja não assume a responsabilidade, Satanás faz muito bem. Se nós não nos posicionamos, Satanás faz isso. Mas em nome de Jesus nós estamos nos levantando. Eu tenho visto que tem surgido também um movimento e é muito maior de pessoas, de filhas e filhos que estão se posicionando no lugar do propósito para levar Jesus, levar o amor de Jesus sem medo. Sem medo de fracassar, sem medo do que vão falar. Porque você pode ser ridicularizada, você pode ser separada. Mas se você estiver dentro do propósito do Senhor, Deus sabe onde vai colocar você. Está tudo sob controle. Pedro e João tinham sido encerrados na prisão. Eles foram levados à prisão, mas estava sob o controle de Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer em seguida. O ponto principal é que se a gente não está pronto para enfrentar a oposição por obediência a Deus, provavelmente nós não vamos estar prontas para viver o melhor de Deus. Se você não está pronta para enfrentar a oposição por obediência a Deus, você não vai estar pronta para ser usada por Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. Mas a oposição eu não quero não. Mas a oposição tem a ver com obediência. Sabe, se eu não estou sofrendo oposição, eu preciso me preocupar. Porque se não tem problema, se está tudo bem, provavelmente eu vou estar debaixo de desobediência. Talvez o meu conforto seja fruto de uma desobediência. Então se você está aí tranquila, reveja. Se você não está sofrendo oposição nenhuma, se você não está enfrentando problema nenhum, se o inimigo não tem te desafiado dia após dia, se você não enfrenta problema quando você vai frequentar o teu lugar secreto, se você não enfrenta problema no teu casamento, os teus filhos, fica tranquila. Deve ter alguma coisa errada. Reveja. Reveja. Porque aquele que está debaixo de obediência provavelmente vai sofrer oposição. O segundo ponto eu quero dizer para vocês que a ousadia, ela vem com oposição, mas ela também vem com milagres de Deus. Amém?
Ela vem com oposição, mas ela vem com o sobrenatural. Atos 5:19, no versículo 19, ele fala: Pedro e João estão na prisão pela segunda vez. E Lucas, que é o autor de Atos, ele fala assim que um anjo do Senhor veio à noite e abriu os portões da prisão e os tirou. Eu acho engraçado que Lucas, quando vai narrar isso, ele fala o seguinte: mandaram prender os apóstolos, versículo 18, colocando-os numa prisão pública, mas durante a noite, natural, gente, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Simples assim. Pra gente, para tudo, porque se um anjo bater na porta da minha casa, e me arrancar, você pode posicionar o celular aí, moça. Faz uma hashtag aí. Angels in my life, in my house. Eu quero contar para todo mundo que um anjo teve na minha casa. Porque para mim aquilo é o quê? Sobrenatural. Mas o autor de Atos, Lucas, conta isso de uma maneira tão natural. Porque aquele que anda corajosamente, aquele que ora ousadamente, o sobrenatural é natural para ele. Aquele que está acostumado em fazer orações ousadas e andar pela fé, o sobrenatural é nada mais do que natural. Lucas não se surpreendeu, aquilo foi tranquilo para ele. Olha, um anjo foi lá, um anjo arrancou eles da prisão, levou para fora e eles continuaram pregando o evangelho. Porque quem vive na ousadia da oração vive o sobrenatural. Quando você está caminhando em obediência a Deus, você não fica surpreso com os milagres. Eles apenas aparecem. Deus apenas envia. Quando você começa a orar, deixe-me ousada, me torna uma pessoa ousada, Deus envia milagre. Deus envia o sobrenatural. De repente você está falando para alguém de Jesus e você nem vem à tua mente um versículo, nada que se aplique à vida daquela pessoa. Mas se você anda corajosamente, de repente salta à tua mente um versículo. E aí você fala, e de repente aquilo é resposta de Deus para ela. E depois você vai para casa pensando: meu Deus, de onde eu lembrei daquele versículo? Eu acho que eu nunca decorei. Sobrenatural de Deus. Talvez você pense, de repente está orando, está agindo ali no sobrenatural pela fé. De repente você vai abrir um negócio, vai pedir de repente um financiamento no banco, um capital inicial para você poder começar. Você está pensando em X, mas chegando lá no banco, junto com o seu gerente, ele te dá lá 3 vezes mais. Sobrenatural. Coisas que a gente não entende. Coisas que a gente não entende. Portas que vão se abrindo para a gente. Para aquele que vive no sobrenatural pela fé, também colhe frutos. Um anjo foi lá, libertou. Você não ficará surpresa com os milagres do Senhor se você viver orando corajosamente, ousadamente. Senhor, me faça ousado. A obediência ousada geralmente desencadeia a fidelidade de Deus através do sobrenatural. Deus, me faça ousada. Me faça pensar grande. Por último, depois de uma oração ousada, a terceira característica da ousadia: depois de uma oração ousada, você precisará usar a sua fé. Porque depois de orar ousadamente, pedindo o sobrenatural de Deus, prepare-se. Porque aí você precisará ativar a sua fé, usar a sua fé.
Não importa o que, a ousadia sempre vai exigir sua fé. Ora hoje, Senhor, me deixa ousado. Eu prometo para você que nessa semana, até semana que vem, Deus vai te enviar uma situação para exercer a sua fé. Mas Ele vai te dar todas as ferramentas, não se preocupe. Todas as ferramentas, toda a instrumentalidade, tudo que você precisa para passar por essa situação e depois olhar para trás falando: uau, sobrenatural de Deus por causa da minha oração ousada. Prepare-se. Quer viver o sobrenatural de Deus? Esteja disposta a renunciar. Esteja disposta a sacrificar. Esteja disposta a romper alguns padrões do conforto na sua vida. Para viver o além. Para pisar em novos terrenos. Nós sempre vamos ter que colocar fé em movimento. Crer mais do que nunca. Depois de um pedido de ousadia de Deus. Sabe, o anjo estava dizendo... Quando o anjo tirou Pedro e João daquele lugar, daquela prisão, pela segunda vez eles estavam ali. Digo de novo, eu quero que você deixe isso bem marcado no coração. O anjo tirou eles dali, colocou eles no meio da praça de novo e falou assim, ele falou assim, vai lá, prega de novo. Prega esse Jesus. Sabe o que o anjo estava dizendo para ele? Sabe o que aquele anjo estava dizendo para aqueles dois? Vão lá. Façam a mesma coisa que levou vocês para a prisão. Vão lá. Repitam aquilo que pode levar vocês à morte. Pregar o evangelho pode matar vocês. Vai lá, repete. Porque Deus é com vocês. Olha o convite. Olha que convite é esse. Aqueles que levam Jesus precisam ser ousados. Sabe, eu amo. Se você conhece alguns missionários, provavelmente você conhece algumas histórias. E os missionários, especialmente aqueles que saem da sua terra natal e vão para um outro lugar, um outro país, eles me encorajam muito. Tem a história de um missionário, chama André. Não sei se você conhece, do Portas Abertas, irmão André. Uma vez ele estava evangelizando um país perseguido. E ele viu que ele estava pregando para uma tribo que precisava muito de Bíblias. Muito. Eles estavam sem a palavra e todas as vezes que o missionário estava, a palavra de Deus estava também. Mas quando o missionário se ausentava, aquela tribo não tinha nenhum canal, não tinha nada para ouvir de Deus. Não tinha Bíblia, não tinha nada. Nenhuma literatura. E ele resolveu colocar mais de 1000 Bíblias dentro do carro dele. Atravessar a fronteira de um país onde o evangelho é proibido. Colocou todas as Bíblias dentro. Tinha a Bíblia até em cima. Correndo o risco de ser preso e morto. E todo mundo ia descobrir também aquele projeto missionário com aquela tribo. Mas ele foi ousado e corajoso. Colocou as Bíblias no carro. E foi como se nada tivesse acontecendo, passar pela fronteira e pelos guardas. Orou ao Senhor. E ele conta essa história, é lindo. Porque quando ele passou pela fronteira daquele país, os guardas olharam para dentro do carro. Sabe qual foi a pergunta que os guardas fizeram? Para onde você está levando tanta alface? Deus transformou naquele momento a visão dos guardas. Ao invés de Bíblias, ao invés de literaturas, eles viram a alface. Você compreende? E ele pôde passar por aquela região onde o evangelho era totalmente proibido. Levar aquela literatura para aquele povo que não conhecia Jesus, que queria saber mais.
Fé ousada. Oração perigosa. Sabe, às vezes eu vejo que a gente está vivendo num lugar tão confortável e querendo sempre uma qualidade de vida, e Deus quer dar, tá bom? Vida em abundância, Ele promete isso. Mas quando Ele fala, e tudo que pedides na oração, crendo recebereis, Ele estava falando do próprio reino. Quando Ele fala, aquele que vier, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue os seus desejos pessoais. Negue o seu conforto. Negue a sua qualidade de vida ali. E vem e me segue. Esteja disposto a me seguir. A renunciar. E aí eu fico preocupada. Porque às vezes algumas pessoas vêm até mim e falam, ai, tá tão difícil. O que você faz? Então, eu tô liderando uma célula e as pessoas não estão comprometidas e ninguém quer ser discipulado e tá tão difícil, acho que eu vou voltar para casa e abandonar a liderança da célula e ficar aqui quietinha. Eu fico preocupada com essas pessoas, porque que resistência é essa? Que fé é essa? Ah, não, eu não estou pronta. A gente ouve tanto, deixa eu fazer um desabafo aqui. Eu ouço tanto isso e eu deixa eu abrir o meu coração, rasgar para vocês aqui. Gente, às vezes a minha humanidade fica meio cansada desse termo, não estou preparada. Deus não disse em Mateus 28, 19 e 20, os preparados, os instruídos, os espirituais, os santões, ide por todo mundo, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Não, ele simplesmente diz, ide. Ele não seleciona, ele não classifica, ele fala, vai! Não é para pastor, não é para líder, não é para instruído, não é para preparado. Pedro e João são dois que aqui no grego ele vai falando que a palavra, né, para comum, que era traduzida para comum, eram dois homens comuns que curavam. O comum aqui é quase um ignorante, improvável. E a gente às vezes espera tanto. Quando eu terminar a faculdade, quando eu fizer isso, quando minha filha crescer, quando eu isso, quando eu aquilo, Deus quer você hoje. Chega de desculpas para Deus. Deus conhece você. Deus está enxergando o teu interior mais do que você. Esteja disposta a fazer uma oração perigosa hoje, a sair do seu lugar de acomodação. Sabe, faça um sacrifício para Deus hoje. Sacrifício vivo, agradável e perfeito para Deus. Que é o teu culto. A tua vida em louvor a Ele. Você nunca sabe. A gente nunca vai saber o que Deus pode fazer através de uma oração corajosa. A gente nunca vai imaginar o que Deus pode fazer a partir de uma oração corajosa. Sabe, o preciosa não existe por causa de oração pequena, estável, segura. A Igreja Batista Atitude não existe porque o pastor Josué só orou assim, Deus abençoa minha família, abençoa minha refeição, eu quero ter minhas contas pagas. Não! Você não está aqui porque alguém orou seguramente. Você está aqui porque alguém saiu da sua zona de conforto. Você está aqui, você está ouvindo essa palavra porque alguém decidiu agir corajosamente. Você é a resposta de alguém. O seu sim é a restauração de famílias. Imagina se o nosso pastor Josué tivesse dito não. Não, Senhor, eu estou muito estável aqui na minha empresa. Eu estou crescendo muito aqui na minha empresa de tecnologia, ganhando meu dinheiro, já comprei meu apartamento, tenho 25 anos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos mexa. E essa palavra, queridos, não pense que é fácil. É muito difícil, eu já falei, eu estou sob um temor grande aqui do Senhor, porque eu creio que existem níveis de renúncia. Pode vir, Ministério de Louvor, se quiser.
Existem níveis de renúncia, existem níveis de orações perigosas, sabe? E quando você faz uma, e você cumpre, e você dá um passo de fé, Deus imediatamente já coloca um outro desafio, uma outra oração perigosa para você fazer e cumprir. Não acaba. Então, quando eu digo para você, vamos doutrinar o nosso coração e a nossa mente para sair desse lugar do conforto, eu estou dizendo para mim que eu preciso sair desse lugar, que eu quero mais de Deus, que o que eu tenho é lindo, mas não me satisfaz. Eu quero mais. Eu quero ir mais além, e você também quer ir. Sabe, eu sei aonde eu estou, mas eu sei aonde quero chegar. Por isso eu quero exercer a minha oração corajosa todo dia. Por isso essa palavra mexe comigo. E essa palavra já está ruminando aqui há muito tempo. Mas sabe quando você digere, vai digerindo e fala, Senhor, hoje eu não estou preparada. Senhor, eu ainda não entendi. Senhor, eu ainda não obedeci. Como é que eu vou falar sobre obediência? Mas Deus me deu o tempo e Ele foi ruminando no meu coração. Até eu compartilhar com vocês. E que rumine aí também. Que essa palavra seja digerida aí. Porque a oração perigosa, eu te convido a fazer, mas de repente ela não vai ser feita hoje. De repente ela vai ser feita amanhã ou semana que vem, porque você precisa entender realmente o que é. Eu tenho quanto tempo, Jússi? A gente olha para Pedro e João, né? Quando eles fizeram essa oração. E a gente pensa sobre o futuro deles depois dessa oração. E o que você pensa? Pedro se casou, ele encontrou o amor da sua vida. E ele se casou, ele foi feliz junto com João, também se casou, os dois viveram. Depois envelheceram, depois daquela atitude corajosa, Deus deu uma vida para eles, uma qualidade de vida tremenda, invejável. Não. Um deles teve a cabeça mergulhada no óleo quente porque proferiu Jesus, porque manteve a sua fé. O outro não se achou digno, Pedro, de ser crucificado como Jesus. Ele falou simplesmente, eu quero, de repente, ser crucificado de cabeça para baixo, porque igual o meu Jesus não dá, eu não sou digno de morrer igual a Ele. Sabe que o nosso nível de renúncia seja aprofundado hoje. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. De repente você está assistindo esse culto pela primeira vez. Está conhecendo ainda Jesus. Seu coração está sedento, mas hoje você ainda não se entregou completamente para Ele. Hoje é o dia de você viver corajosamente. E viver o sobrenatural de Deus. Então, se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, tem o QR Code. Você pode posicionar o seu celular, pode anotar o WhatsApp e falar assim, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Você pode também colocar no chat, eu quero Jesus, que uma preciosa vai orar por você. E talvez hoje que você já seja de uma igreja, você já é daqui, você já é nossa, já é filha, mas hoje você quer viver essa oração perigosa, corajosa. Eu quero orar por você agora, para que essa fé seja ativada no teu interior. Senhor Jesus, levanta-nos, Deus, como uma geração ousada e corajosa. Deus, assim como Paulo e Silas, quando curaram aquela mulher que estava endemoniada, era escrava, e os donos dela levaram até aquele líder, e eles falaram, olha, Paulo e Silas estavam criando um rebuliço aqui, alvoroço aqui. Deus, nós queremos ser aquelas que vão criar um alvoroço santo, criar um rebuliço por causa do Evangelho de Jesus. Queremos, Senhor, renunciar o nosso conforto, se preciso for, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, que é sobrenatural.
Nos leva a um nível mais profundo. Nos leva, Senhor, a um além que o Senhor tem para nós. Não estamos satisfeitos com a mornidão nem a superficialidade, mas queremos mais. Leva-nos a esse lugar, Jesus, por amor do teu nome. Levanta filhos e filhas que amam a ti, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra tenha encontrado morada no seu coração, habitação no seu interior, que você consiga digerir tudo que foi ministrado a você. E tome posse daquilo que Deus reservou para você, porque tem recompensa para o coração corajoso. Que assim como Pedro, que pregou corajosamente após ser perseguido, assim como João, que estava com ele, os apóstolos, ali no início da igreja, na igreja primitiva, que nós possamos hoje nos inspirar nesses grandes homens de Deus e pregar a palavra e divulgar Jesus corajosamente e aprender a orar, a fazer orações ousadas e perigosas para viver o extraordinário do Senhor. Que Deus te abençoe profundamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, alcança o coração dessa preciosa. Deus, que o Senhor possa, Jesus, encorajá-la nesse tempo, levantá-la nesse tempo, Senhor, para fazer o extraordinário. Porque Deus não faz, Jesus, o extraordinário com pessoas que se fecham, Pai, mas o Senhor faz naqueles simples que têm as mãos disponíveis, aqueles que se colocam à disposição, Deus, assim como os apóstolos, homens simples. Deus, eis aqui, Pai, mulheres têm se colocado diante de Ti, rendidas, improváveis, mulheres que não, no padrão do mundo, não encontrariam nada, não seriam nada mais em Ti, são filhas amadas, em Ti são lindas, preciosas, incríveis, extraordinárias, obras do Senhor. Pai, encoraja-as a fazer obras maiores do que Jesus fez, assim como diz a sua palavra, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todas as preciosas que me ouvem, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe muito a sua vida. Uma ótima semana. Semana que vem, dia 18, nós nos vemos. Dia 18 de janeiro, nós nos vemos no primeiro culto online do Preciosa de 2021, ao vivo para você. E no dia 30 nós teremos o culto presencial. Dia 30 é um sábado pela manhã. Muitas pessoas estão nos pedindo esse sábado pela manhã por causa da agenda. Então, às 10 horas, no dia 30 de janeiro, um sábado, você tem encontro marcado. Deus abençoe você e até semana que vem.